espondilite anquilosante, HLA-B27? Às vezes. Às vezes, ou entra muito nessa... Me parece que na reumata a gente fala muito sobre isso, né? Falso positivo, falso negativo, né? Porque assim, como eu falei, às vezes você tem aquele exame positivo, mas você não é obrigado a ter aquela doença. Entendeu? Então, assim, eu já atendi paciente que sofreu muito tempo com dor nas costas, dor lombar, e ele ia só passando, né? Em ortopedista, em clínico, tomava remédio anti-inflamatório, todo mundo dizia que era por conta da academia, e era um dor lombar tipo de hérnia de disco, né? Um abalamento discal que ele tinha, desconforto, trabalhava sentado, então isso, é disso a dor. E ele também se acostumou com isso, porque escutou muito falarem isso. Até que um dia ele procurou o reumatologista. E quando eu fui fazer os exames, eu solicitei, como era um homem, né, jovem, então bem o perfil, não que não tenha espondilite em mulheres, tem também. E a gente está vendo, Léo, uma coisa que hoje em dia tinha muitos diagnósticos que, por falar que era mais uma doença de homem, as mulheres perderam esses diagnósticos. Certo. E hoje em dia, às vezes, uma paciente com fibromialgia, ela tem espondilite. Entendeu? Então, tu tem que escutar o teu paciente, tem que examinar, tu tem que escutar o que é que ele tem para te dizer, para ver o padrão daquela dor, né? Que às vezes nem tudo a gente vai botar na conta da fibromialgia. Às vezes o paciente tem uma doença escondida que ninguém percebeu porque ficaram rotulando ela como fibromialgica, né? E no caso desse meu paciente, a gente fez o exame ressonância de lombar, ressonância de sacroiliacas, né? Que a gente consegue pegar um diagnóstico mais cedo na ressonância, e o HLA-B27. E ele tinha tanto a positividade do HLA-B27, como tinha a ressonância com alteração, já com sacrileite. Então, esse daí é um paciente que vem com um combo perfeito. Ele tinha a clínica, né? E ainda tem os 2 exames que a gente solicita alterados. Então, ele tá tudo bem, tá fechado o diagnóstico. Mas tem paciente que tem o HLA-B27, como ele é um marcador genético, né? Mas não tem nada, não sente nenhuma dor. Então, eu não vou dizer que ele tem um diagnóstico da doença só porque ele tem um marcador. Ele pode ter herdado do pai dele, entendeu? Mas ele não precisa ter. E muitas vezes a gente também tem o paciente que tem o diagnóstico com HLA-B27 negativo. Perfeito. Então, o HLA-B27, ele nem exclui e nem confirma em todos os casos. Então, a gente tem que escutar o paciente, ver a clínica, pedir os outros exames, ver como é a história desse paciente, quanto tempo de dor, como é essa dor, né? Ver a resposta dele, já outros remédios que ele já tomou, se tem boa resposta anti-inflamatória. Geralmente a espondilite anquilosante responde bem a anti-inflamatórios. E aí, assim, a gente poder fechar o diagnóstico. Então,